cinemática na parte de velocidade média, né? Nós vamos analisar agora o que é essa grandeza chamada velocidade, tá? Na realidade, pessoal, velocidade, ela de uma certa maneira, ela fala a rapidez de alguma coisa. No caso da cinemática, nós vamos ver a rapidez do movimento. Carro, motos, pessoas andando, aviões, entrando em colisões. Vamos analisar o que é essa grandeza chamada velocidade, ok? Então, no primeiro momento, velocidade é alguma coisa que nós vemos muito no nosso dia a dia. Então, isso aqui tu pode verificar que eu tentei desenhar uma estrada em perspectiva e aqui do lado eu coloquei o limite de velocidade. No caso, 60 km por hora, ok? Então, assim, ó, vamos pensar. Quilômetros, aqui onde está mostrando na plaquinha, né? É uma grandeza física que mede o quê? Mede distância, né? E verificamos que distância é acentuada porque assistam a aula de português. Eu acho que todas as paroxítonas terminadas de tom crescente são acentuadas, mas enfim, né? Então, quilômetros é uma medida de distância, ok? Então, tu verifica que é 60 km por hora. Opa! Então, eu verifico que essa grandeza chamada velocidade, eu posso calcular de uma maneira como sendo distância por hora. É o quê? É uma medida de tempo. E analisando aqui isso que eu acabei de escrever, pessoal, eu posso representar essa equação de uma maneira bem simples. Então, a velocidade em um ponto qualquer vai ser uma distância sobre um tempo. Só que o que acontece, né? Geralmente as questões, elas não te pedem as coisas em quilômetros por hora. Elas pedem a velocidade no Sistema Internacional de Medidas. Então lembra, no Sistema Internacional de Medidas, já vimos em aulas anteriores, distância, comprimento é dado em quê? É dado em metros. E tempo, no Sistema Internacional de Medidas, é dado em segundos, tá? Então, nós já temos um primeiro problema que tem que ficar muito atento. Não é que não pode aparecer alguma coisa em quilômetros por hora. Existem vestibulares e questões de concursos que a resposta ele te pede em quilômetros por hora. Então o que tu tem que fazer? Tu tens que ser coerente. Se tu estiver trabalhando com a distância em quilômetros e tu quiser uma velocidade em quilômetros por hora, obrigatoriamente o teu tempo precisa estar em horas. Então essa conversão que eu coloquei do lado, ela é muito importante. É a conversão para tu sair de quilômetros por hora, que cá entre nós é a mais usual, né? No nosso dia a dia, nós verificamos as placas sempre na unidade prática sendo como quilômetros por hora, tá? Mas no Sistema Internacional de Medidas é dado em metros por segundo. Acredito que tu que está vendo isso já está se coçando e lembrando do número que tu tem que fazer a operação matemática. Então o número que nós temos que fazer é aquele 3,6, certo? Só que aí os alunos sempre têm dúvidas. Ah, professor, onde eu multiplico? Onde eu divido, né? Então aqui, ó, eu vou mostrar para ti, não que seja obrigatório saber isso, mas pelo menos uma vez na vida tu vê de onde que sai aquele 3,6. Então vamos supor que tu tem uma velocidade, um exemplo, né? Uma velocidade em 1 km por hora. Tá? Então assim, quilômetros, nós não estamos no Sistema Internacional de Medidas. Então a nossa tarefa é transformar essa velocidade de 1 km por hora no Sistema Internacional de Medidas, que é metros por segundo. Então vamos lembrar, né? 1 km, a quantidade, a relação que eu tenho com metro significa o seguinte, que a cada 1 km é a mesma coisa que dizer que eu tenho 1000 metros. Então eu tenho 1000 metros aqui em cima, né? Então verifica que quilômetros já converti para metros. E aqui nós temos, quando não aparece nada, é como se eu tivesse a cada 1 hora ele era 1 km. Então temos que converter 1 hora em segundos para estar no Sistema Internacional de Medidas. Então aqui, ó, faz rapidinho, ó, bem aqui no cantinho. 1 hora eu tenho quantos minutos? Eu tenho 60 minutos, tá? Só que a minha conversão, eu preciso colocar isso aqui em segundos. A cada 1 minuto eu tenho quantos segundos? 60. Então, isso aqui vai ser 60 vezes 60 segundos. Então vai dar 3.600 segundos, que vai ser essa minha unidade, tá? 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Então aqui eu vou colocar, ó, 3.600 segundos. Opa! Já deu a unidade que eu quero, já deu a unidade de metros por segundo. Então tu vai lá, faz as simplificações e tu vai verificar o seguinte, que essa velocidade
de 1 km por hora, tá? Em metros por segundo é a mesma coisa que 1 sobre 3,6. Qual é a unidade? Metros por segundo. Qual é a relação que eu tenho aqui? O que aconteceu diferente desse número para o outro? Quando eu saí de quilômetros por hora para metros por segundo, eu dividi o 3,6. Né? Então o que eu posso analisar? Que se eu for completar a minha tabelinha, ó, de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Mas professor, eu preciso decorar isso? Não, mas pelo menos uma vez na vida é interessante tu ver onde é que sai. E eu noto que o contrário, a operação inversa, se eu quiser sair de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Tranquilo? Ah, quer decorar só a tabelinha? É contigo, fica à vontade. Mas aqui é interessante que eu já fiz uma revisão sobre essas unidades, tá? Para te continuar os cálculos da física. E agora sim, o que geralmente o Enem te cobra, a chamada velocidade média. Pessoal, velocidade média é como se fosse imaginar o seguinte: tu sai de um ponto até outro, tá? E muito difícil tu manter a tua velocidade constante. Então o que nós fazemos? Nós fazemos uma média que não é aquela média aritmética que tu aprendeu com o professor Carlos, é uma média chamada média ponderada, não é simplesmente somar e dividir pelo número de elementos, tá? Aqui eu vou anotar o seguinte, que essa velocidade média vai ser o quê? Uma distância, né, por um tempo. Mas que tempo? Essa distância aqui, pessoal, é a distância total do teu movimento. E esse tempo é o tempo total que tu percorreu na viagem. Então uma coisa que é interessante, esse tempo aqui, ó, ele inclui as paradas. Ou seja, ele inclui tudo que tu for fazer. Um exemplo bem interessante que eu posso mostrar aqui, que vai ser muito claro, vamos botar incluir paradas, né? Não vou botar o as, é o seguinte. Vamos supor, tá? Eu vou apagar aqui no lado do nosso quadro na esquerda, enquanto vocês copiam o quadro, lembrando, tu tem que ser coerente nas unidades. Se a tua distância está sendo trabalhada em metros, tá? E tu deseja que uma velocidade seja em metros por segundo, obrigatoriamente tu tem que estar com o teu tempo em segundos, tá? Então vamos supor um exemplo bem clássico, que é, tu estás, digamos assim, tu está em São Paulo, né? São Paulo. E aí tu deseja ir até, deixa eu ver, mais ou menos Cidade Bofete, tá? Cidade Bofete aqui, e é mais ou menos 200 quilômetros de São Paulo capital. Então assim, vamos supor que tu anda aqui durante 90 quilômetros, tá? Tu anda durante 90 quilômetros e tu leva 1 hora para fazer isso. O tempo que tu demora é exatamente 1 hora. Então tu sai, digamos, daqui até esse ponto aqui onde eu estou desenhando, e tu percorreu uma distância de 90 km em um tempo de 1 hora. E aí o que acontece? Tu está andando e quando vê, tu resolve tomar um café. Tu quer tomar um cafezinho para ficar mais atento, e aí tu para em um posto, em um pedágio, alguma coisa, e tu vai tomar um café. Então eu vou desenhar um café aqui, só para demonstrar o que tu está fazendo. Aqui é o café, e tu fica parado 2 horas aqui, tá? Tu fica parado 2 horas tomando café. Depois de tu tomar o seu café, ir no banheiro, fazer tudo que tu tem que fazer, tu volta a viagem, ok? E aí tu nota o seguinte, que partindo do ponto onde tu tomou café, tu percorre 110 quilômetros. Tu percorre 110 quilômetros e tu demora mais 1 hora para chegar até a cidade. E finalmente, né, tu chega até o teu objetivo. Então é interessante, né, que isso aqui é um ponto, mas digamos que os 110 km é tudo isso. E aí a questão te pergunta, quanto foi a velocidade média nesse teu exemplo agora? Saiu de São Paulo até Bofete. Vamos pensar, a velocidade média é uma continha bem fácil que tu faz. Ó, lembra? É a distância total pelo tempo total. O que é interessante? Tu deve incluir as paradas. Tu deve incluir essas 2 horas no tempo que tu ficou tomando café. Então se eu fosse fazer o cálculo aqui de uma maneira bem clara, seria o quê? A distância é, andei 90 km mais 110 km. Quanto foi o tempo total? É aqui que o pessoal se confunde, tá? Pessoal, não interessa o que tu parou para fazer, esse tempo deve estar nos cálculos. Então, o tempo que tu levou para percorrer essa distância é 1 hora, mais 2 horas tomando café e mais 1 hora andando 110 km. Tu verifica que o tempo total não vai ser 2 horas, e sim 4 horas, tá? Então, o que eu verifico aqui, ó? Que 90 mais 110 vai ser igual a 200 quilômetros,
né? E num tempo de 4 horas. Olha que interessante aqui, ó. Eu não estou no Sistema Internacional de Medidas. Essa minha resposta vai me dar em quilômetros por hora. Essa velocidade média vai ser igual a 50 quilômetros por hora. Essa foi a velocidade média nesse meu exemplo. E aí começam a vir as perguntas. Obrigatoriamente, nesse movimento, o carro ou a pessoa andou sempre a 50 km por hora? Cuide dessas afirmativas. Não necessariamente, né? Até aqui eu usei um exemplo onde ele parou 2 horas para tomar um café. Então cuide dessas afirmações aqui, né? Porque não necessariamente ele andou a 50 km por hora sempre. E com certeza, se ele parou 2 horas, ele não andou sempre a 50 km por hora. Por isso nós chamamos que é uma velocidade média. Se eu fosse imaginar essa situação, essa seria a velocidade que ele andaria sempre, tá? Interessante, em qualquer ponto desse trajeto, tirando a parte que ele foi tomar café, o velocímetro dele poderia marcar mais de 100 km por hora também, certo? Então assim, ó, se eu quisesse passar isso aqui para metros por segundo, o que eu faço? Bom, pode olhar a tabelinha, né? Simplesmente eu iria dividir esse valor por 3,6. Outra questão que é muito cobrada em vestibulares, tá? Que é misturar tudo, misturar as unidades, e o aluno precisa estar muito ligado nisso, tá? Então, mais no perfil do Enem fazer isso, que é o seguinte: no nosso segundo exemplo vai acontecer o seguinte. Falei o seguinte umas 4 vezes, só para deixar bem claro. Então, um carro está andando, tá? Ele está andando a uma velocidade de 72 km por hora. Então, ele está andando a uma velocidade de 72 km por hora, tá? E aí ele vai andar durante, digamos assim, uns 20 segundos mais ou menos, tá? Então, durante, não, uns 10 segundos, para ser mais redondo. Ele anda durante 10 segundos essa velocidade. Velocidade não, né, pessoal? 10 segundos é unidade de tempo. Então aqui, ó, ele anda 72 km por hora durante 10 segundos. Depois do segundo trecho dessa viagem, que vamos colocar um trecho 1, que eu vou colocar D1 aqui, né? Ele anda com uma velocidade de 5 metros por segundo. Então é um movimento que é diferente. Ele andou numa velocidade num intervalo de tempo e no outro intervalo de tempo ele andou com uma outra velocidade. Digamos que essa velocidade foi igual a 5 metros por segundo durante um tempo de 20 segundos, tá? E aí a questão te pergunta o seguinte: quanto que foi a velocidade média que este carro, este corpo, não interessa qual é o corpo que está movimentando, quanto que foi a velocidade média nesse percurso inteiro? Então olha só, tu sabe a definição, que velocidade média vai ser a distância total pelo tempo total, incluindo as paradas. Nesse meu exemplo não teve nenhuma parada, mas vamos supor, se aqui eu estou em quilômetros por hora e aqui eu estou com tempo em segundos, se eu achar a minha distância, que eu preciso achar ela para colocar aqui, eu preciso ter unidades coerentes. Então, por exemplo, se eu quiser transformar esse 72 km por hora para metros por segundo, o que eu preciso fazer? Lembra da tabelinha, ó, quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Se eu pegar 72 e dividir por 3,6, eu verifico que essa velocidade vai ser igual a 20 metros por segundo. Ah, mas professor, eu preciso de contas aqui, preciso fazer as equações? Precisa. Olha só, essa distância aqui seria o quê? Se tu lembrar que velocidade é distância por tempo, simplesmente eu pegando esse tempo e multiplicando por essa velocidade, eu tenho a distância que ele andou. Então, essa distância D1 vai ser aquela velocidade que eu vou trabalhar em metros por segundo, tá? E multiplicado por esse tempo. Então, essa distância D1 vai ser igual a 20 vezes 10. Onde eu vou ter uma distância, neste primeiro trecho, tá, de 200 metros. 200 metros. Então, se eu for completando aqui, ó, eu já sei que um trecho dele foi 200 metros. Tá? Então, olha aqui. 200 metros eu demorei em 10 segundos. Estou completando esses valores. Eu ainda preciso somar o outro lado, o segundo trecho, tá, do meu movimento. Então, vamos verificar. Aqui a velocidade está em quanto? 5 metros por segundo. E o meu tempo está em 20 segundos. Como tu está vendo, a minha unidade está coerente. Eu tenho a velocidade em metros por segundo e o tempo em segundos. Então, se eu for fazer essa mesma lógica, for pegar essa mesma lógica, a distância D2 vai ser igual à velocidade
vezes esse tempo, tá? Vai ser D2 sendo igual a 5 vezes 20 e essa distância vai ser igual a 100 metros. Bom, completando meu cálculo, vai ser 100 metros dividido por, qual foi o tempo que ele demorou? 20 segundos. Fazendo essa soma aqui, 200 mais 100 vai dar igual a 300 metros. Dividido por 10 mais 20, que vai ser igual a 30 segundos. Olha que bacana, eu já estou na unidade que eu queria. E verifico que a velocidade média deste problema vai ser igual a 10 metros por segundo, tá? Então, importante na nossa aula de hoje é o seguinte: velocidade média, tu deve incluir as paradas. Não interessa se tu foi tomar café ou foi no banheiro, tu deve incluir essas paradas. E segundo, tu tens que ser coerente com as unidades. Se o concurso te pede em quilômetros por hora, a velocidade, tu deve trabalhar a distância em quilômetros e o tempo em horas, tá? Então, lembrem bastante essa conversão aqui. Importante, vocês não precisam decorar essa conversão. Vale só de saber essa conversão aqui de um método prático. De quilômetros por hora para metros por segundo, tu divide, e de metros por segundo para quilômetros por hora, tu multiplica por 3,6. Certo, pessoal? A nossa aula de velocidade média na parte cinemática vai ficando por aí. Eu sou o professor GP Boraro, mas nunca se esqueçam, né, pessoal? Que a física esteja com vocês. Um abraço e tchau, tchau. Peraí que vem um espirro. Pessoal, alguém tem um papel higiênico, alguma coisa para eu tirar essas secreções aqui? Ah, sempre tem alguém, né? Oh, muito obrigado, professor. Obrigado, nós temos até um helicóptero junto, né? Já vou... Não, obrigado, deixa eu